Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Para terminar 2015, a gente vai ter uma minissérie de vídeos sobre propagação de levedura num nível que a gente não viu ainda no canal, que é pegar a levedura de uma fonte muito pequena, às vezes até microgramas de levedura, conseguir propagar ela para chegar a usar ela dentro de uma fermentação. E dentro dessa série de vídeos, a gente vai ter um vídeo muito esperado, que é aquele vídeo sobre como reaproveitar a levedura que está na garrafa. Levedura de cerveja que foi refermentada na garrafa e não foi pasteurizada. Ela está lá em quantidade bem pequena no fundo da garrafa, tem uma viabilidade muito baixa, mas geralmente dá para recuperar. E depois disso a gente vai fazer um vídeo sobre captura de leveduras selvagens e seleção de leveduras selvagens para fazer cerveja, que vai juntar com aquele vídeo sobre a barba. Acabou novembro, né? Tá grande já. Está bom, já tem um cultivo bom de levedura aqui. Mas antes de tudo isso, a gente vai falar sobre um assunto muito importante para isso que a gente vai fazer. É um assunto que vai ajudar na nossa difícil tarefa de praticamente ressuscitar leveduras do mundo dos mortos para o mundo dos vivos novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre suplementação nutricional de levedura. O que as leveduras precisam? Faz realmente diferença? Não faz? A suplementação nutricional dentro dos seres humanos já teve um boom nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, e junto com a academia e as outras práticas para ter um corpo mais bonito. Mas essa suplementação, a necessidade real dessa suplementação, em sua maior parte, é altamente questionável. A gente realmente precisa disso? Na maior parte das vezes, não. Na verdade, não. Mas alguns tipos de suplementação elas podem melhorar a nossa capacidade física, até a nossa capacidade mental. E a mesma coisa a gente pode falar para a levedura das cervejas. Elas podem fazer a fermentação perfeitamente por si próprias, mas uma pequena ajuda sempre é bem-vinda. A levedura ela consegue pegar tudo que ela precisa só do mosto cervejeiro? A resposta para essa pergunta é sim e não. Mas a pergunta correta seria: a levedura consegue fazer cerveja sem adição de nutrientes extras? E para isso a resposta definitivamente é sim. Mas elas gostam disso? Não. É possível melhorar a qualidade da fermentação adicionando nutrientes extras. A levedura ela possui um mecanismo nutricional extremamente complexo, assim como a maioria dos seres vivos. E converter açúcar em álcool e CO2 é só uma dentre as milhares de reações que fazem parte do mecanismo de obter energia da levedura. E a levedura ela pode ser tratada como um pacote de enzimas, sabe? A mesma enzima que a gente tem lá na cerveja, alfa-amilase, beta-amilase, algumas proteases. Elas servem para digerir alguma coisa, elas servem para transformar alguma coisa em outra. E além disso, cada enzima tem um mineral específico para atingir sua ótima performance. Então ela precisa de alguma fonte desses minerais. Essas reações que a levedura faz são para produzir álcool, para produzir CO2, que fazem parte do seu processo de obtenção de energia anaeróbica. Para elas se multiplicarem, extremamente importante para construir sua parede celular, construir componentes de aroma e de sabor e assim por diante. Se qualquer uma dessas reações for comprometida, ela pode afetar a fermentação como um todo, o que tem um impacto direto sobre o sabor da cerveja. Então, o que a levedura precisa? Bom, a primeira coisa a gente sabe que ela precisa de açúcar, de uma fonte de açúcar, que é por isso que a gente coloca o malte nela. Mas a levedura precisa muito mais do que só açúcar. A parede celular delas é composta por uma série de aminoácidos, proteínas, igual nossos músculos. Quem faz academia toma suplementação de aminoácidos. Além disso, elas precisam de vitaminas e minerais, então elas precisam de aminoácidos ou proteínas para ajudar nas reações enzimáticas. E lembrando que as vitaminas que elas precisam não são exatamente as mesmas vitaminas que a gente precisa. E além disso, elas precisam de fósforo para a criação de novo DNA. A necessidade nutricional para cada levedura é extremamente complexo de se definir. Primeiro porque num nível maior, ela varia entre a levedura ale e a levedura lager. A Saccharomyces cerevisiae ela vai ter uma necessidade, a Saccharomyces pastorianus ela vai ter uma necessidade um pouco distinta. Em níveis menores, essa necessidade ainda pode variar entre a própria espécie. E ainda pode variar conforme as condições em que essas leveduras são submetidas, quanto tempo elas são armazenadas, como elas são utilizadas dentro da indústria ou dentro do próprio homebrew, bastante ainda da composição da água, porque a água ela já vai ter uma quantidade nutricional que vai variar o que a gente precisa suplementar. Da composição do mosto, tem mostos que utilizam muito adjunto, que vão ter uma necessidade nutricional muito diferente do mosto que não usa nada de adjunto. Mas em geral, o principal é uma fonte de açúcar, uma fonte de nitrogênio, fontes minerais em quantidades muito pequenas e traços de metais também. O nitrogênio é uma das mais importantes. Apesar do malte ele possuir por si só
quase todo o nitrogênio necessário, uma suplementação de nitrogênio é bastante útil. O nitrogênio ele é usado para a formação dos aminoácidos e das proteínas. E olhando assim, dentre os suplementos que são vendidos, a maior fonte de nitrogênio utilizada é o DAP, que é o diammonium phosphate, que é o diaminofosfato, vendido aqui no Brasil, é algo extremamente barato. Ele é utilizado como fertilizante, basicamente. Ele é um fertilizante, então ele é usado em grande quantidade, mas para nós, dentro da cerveja, ele pode ser utilizado em quantidade bem pequena. Tem alguns suplementos que são vendidos por aí, que são em torno de 80% de DAP. Eles são suplementos vendidos aqui no Brasil muito caros, mas em outros países, quando eu digo os países dos Estados Unidos, né, eles são vendidos muito barato. Já vi em sites suplementos à base de DAP sendo vendidos por $10 o quilo. E aqui você chega a pagar $10 talvez em uma ou duas cápsulas. E a carência do nitrogênio ela tem uma implicação bem grande dentro da produção celular. Se você não tem nitrogênio para construir novas células, você não consegue se multiplicar. A carência de nitrogênio limita a síntese de proteína, limita a multiplicação celular, por consequência, se você não tem proteína, você não tem como multiplicar, você não tem como construir mais célula, e prejudica a velocidade de fermentação. Então, se você tiver mais proteína disponível, você vai ter uma fermentação mais rápida. Além disso, a adição do fosfato de amônio, uma fonte nitrogenada, ela auxilia na redução do desenvolvimento de compostos de enxofre, sendo um deles o ácido sulfídrico, que dá características extremamente desagradáveis à cerveja, que ocorrem em 80% das cervejas que eu vejo as pessoas fazerem. Inclusive cervejas minhas, vocês viram em outros vídeos já. Por outro lado, a levedura ela prefere assimilar o nitrogênio na forma orgânica, em vez dessa forma inorgânica, na forma de aminoácido, porque aminoácido já é um bloco fechado, prontinho de proteína para ela usar. A diferença é bem gritante, é igual se eu desse para você barro ou um tijolo para construir sua casa. Você pode usar o barro para fazer o tijolo, ou você preferiria já ter o tijolo pronto, obviamente. É a mesma coisa para a levedura. Ela vai construir a parede celular dela, em vez de ela pegar o barro, se ela já tiver o tijolo pronto, ela vai usar o tijolo pronto. Existem dezenas de tipos de aminoácidos, e a levedura ela pode tanto produzir esses aminoácidos ela mesma, ou assimilar os aminoácidos que estão disponíveis no mosto. O maior problema para a levedura produzir os próprios aminoácidos é que eles não são produzidos diretamente, eles têm uma rota de produção. E essa rota ela tem produtos intermediários. E esses produtos intermediários, se eles não virarem um aminoácido por algum motivo, eles podem vazar para fora da parede celular e se transformar talvez até num off-flavor. Depois dessas fontes de nitrogênio, a gente tem as vitaminas. As vitaminas são extremamente necessárias, elas auxiliam nas reações enzimáticas que ocorrem dentro de qualquer organismo vivo. A levedura ela precisa de algumas vitaminas do complexo B, comuns para os humanos também, ácido nicotínico, biotina e algumas outras vitaminas. Só que a biotina é de longe a mais importante vitamina para a levedura. A biotina está envolvida em praticamente todas as reações enzimáticas envolvendo a levedura. E a deficiência da biotina implica numa fermentação devagar, numa fermentação lenta e às vezes aquela fermentação que empaca e não vai mais para frente. Você chegou lá tendo uma metade do que você deveria ter no ar e a fermentação não foi mais para frente. Isso é um indício muito forte de carência dos nutrientes essenciais e sendo um forte indício de carência de biotina. Mas pode ser carência de outras coisas também. Depois disso a gente vem com o fósforo, sendo um componente extremamente importante. Ele está envolvido com a síntese do DNA. Uma fonte de fósforo junto com o nitrogênio ainda é o DAP, né, o diaminofosfato que a gente acabou de falar. Depois disso a gente tem os minerais, cálcio, potássio, magnésio, zinco. Todos extremamente importantes, mas geralmente em níveis adequados dentro do mosto cervejeiro. O cálcio é importante na floculação, na decantação da levedura, porém não apresenta nenhum papel no crescimento celular em si. Então, às vezes, é suplementado com cálcio para haver essa decantação, haver um mosto mais limpo, sem necessidade de filtração. O magnésio é essencial, se não estiver disponível, não pode nem haver o crescimento celular. Além disso, ele desempenha um papel na prevenção da morte da levedura, em presença de concentração muito alta de etanol, que é basicamente característica da produção cervejeira. E, por fim, o zinco, que é citado geralmente como o único mineral que está em falta, que pode estar em falta dentro do mosto cervejeiro. O zinco ele desempenha um papel no ciclo de reprodução da levedura, então ele é um mineral essencial. Então, frente a tudo isso que a gente falou, a gente pode perceber que existe uma necessidade
básica de nitrogênio, uma necessidade de vitaminas, minerais e alguns outros compostos. E os suplementos que a gente tem disponíveis no mercado eles atuam exatamente nesses fatores. Os suplementos que a gente tem disponíveis para venda são compostos basicamente de alguns sais minerais, algumas vitaminas e alguma fonte de nitrogênio, sendo a principal fonte de nitrogênio geralmente o DAP. Eu acho que é presente na maioria dos suplementos vendidos que eu vi. Além disso daí, existe um suplemento muito legal, que não é tão comum quanto o DAP, sua presença nos suplementos que a gente pode comprar, mas é extremamente utilizado dentro de laboratórios, que é o extrato de levedura. O extrato de levedura morta, extrato de levedura autolisado, extrato de levedura hidrolisado, tem diversos nomes. O extrato de levedura ele é basicamente levedura morta que você quebrou ela e despejou tudo que ela tinha. Porque vamos pensar comigo, construir uma levedura é igual construir uma casa. Vamos continuar com aquela analogia. A gente pode partir do barro para fazer o cimento, para fazer a casa. E obviamente a gente precisa de outras coisas dentro da casa, de fio, de encanamento, de telhado, e a gente pode fazer tudo isso. Mas se você pode ir lá, seu vizinho não está mais morando no lado da sua casa e a casa dele está ali e ela está toda quebrada em pedaços, você pode pegar os tijolos dele, as telhas dele, os encanamentos que tem lá e construir sua própria casa. Basicamente isso que o extrato de levedura é. Tem a levedura morta lá, só que é muito difícil acessar a levedura morta. É igual se a casa do seu vizinho estivesse ali fechada, murada, e você não consegue acessar ela. Só que é feito alguns processos para destruir essas proteções, destruir basicamente a parede celular e liberar tudo demais que tem dentro da levedura. E a levedura, para ela crescer saudável, ela teve que pegar tudo que ela precisava. Então vai ter sais minerais lá dentro, vai ter aminoácidos, fontes já orgânicas de nitrogênio, são aqueles tijolos que a gente falou em vez do barro. E vai ter vitaminas, as vitaminas que ela mesma estava utilizando durante seu período da vida. Existe um suplemento que eu nunca usei, mas falam muito bem na internet, que é o Servomice. São leveduras que foram propagadas em condições muito boas para o crescimento, com todos os nutrientes, todas as vitaminas necessárias. Aí elas passaram por esse processo de quebra da sua parede celular. Ela tem basicamente tudo que a outra levedura precisa. E de uma forma muito mais assimilável do que simplesmente jogar as coisas inorgânicas lá dentro. Então, baseando nisso, no vídeo da semana que vem, eu vou mostrar como fazer um extrato de levedura. A partir seja de levedura que a gente mesmo fez, ou no meu caso, de levedura que eu comprei, levedura de pão. E depois disso, nos próximos vídeos, utilizar esse suplemento para auxiliar a replicação de levedura da garrafa ou na propagação de levedura selvagem. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí. Então a gente vai começar um experimento junto. Eu vou estar, o canal ele serve para eu estudar junto com vocês. Eu nunca fiz uma avaliação crítica da suplementação dentro da fermentação, embora eu já tenha fermentado com esse extrato de levedura. Vou ser sincero que, como eu não fiz com uma visão crítica ou com o objetivo de avaliar se isso tinha utilidade, eu não sei se realmente ajudou ou não. Se você gostou do vídeo, então, e quer ver os outros vídeos dessa série, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal, dá um like na página do Face, se você vê lá no Face, compartilha lá no Face se você vê em algum grupo por lá. E até semana que vem com a produção do nosso próprio suplemento. Falou, gente. Então nós precisamos de aminoácidos para produzir proteínas. Tô bem, tô bem. Tá bem? Aí. É. Lampadinha.